Eu vou iniciar o vídeo de hoje lendo um texto que eu mesma escrevi, de uma reflexão, para você entender sobre o que eu quero falar no vídeo de hoje. Então vamos lá. Parece que hoje em dia está tudo tão rápido e a gente tem acesso a tanta coisa que já não existe mais aquela curiosidade de descobrir, aquela ansiedade gostosa de esperar por algo, sabe? Esperar por um telefonema, por uma carta, pela visita de alguém. Pular do sofá ao ouvir a campainha tocar é uma sensação que nunca mais tive. E pensar, será que são meus primos? Será que é algum amigo que veio me visitar? Ou será que é alguém pedindo um copo d'água num dia quente de sol? Antigamente isso acontecia muito. Hoje em dia, se ela tocar, eu prefiro nem atender. Se eu não estiver realmente esperando alguém, eu prefiro deixar pra lá. E eu sei que é estranho. Quando eu vejo meu feed, nada atrai os meus olhos. É sempre mais do mesmo, sabe? Eu fico ansiando por algo novo, mas esse novo nunca vem. Se eu penso em uma viagem para outro país, parece algo comum, quase normal, como ir do Rio a Niterói. Afinal, a gente já viu tudo sobre aquele lugar na internet ou no Instagram de alguém. Já conhecemos os lugares, os restaurantes, as acomodações, os melhores ângulos para foto. Do nada, todo mundo foi do Ushuaia ao Alasca. O que antes era algo curioso, inexplorado, passou a ser só mais do mesmo. Quando criança, me lembro dos meus olhos brilharem ao ouvir alguém falar inglês ou dizer que foi aos Estados Unidos. Era mágico. Era novo, gerava vontade de viver coisa nova. Hoje, a Flórida, por exemplo, virou um novo quintal de casa. Orlando é só mais um passeio. Desprezamos a terra do tio Sam. E aí, aquele anseio, aquela coisa mágica que dava um frio na barriga, simplesmente não existe mais. Os antigos tinham um prazer do descobrimento de um lugar, de uma cultura, de um idioma, de novas pessoas. A internet matou, aos poucos, o nosso anseio pelo novo. Bom, essa foi uma reflexão que eu fiz, eu escrevi ela e até postei no meu Instagram. E essa minha reflexão, ela veio do ponto onde, ela começou quando eu comecei, justamente como eu narro no texto, comecei a rolar meu feed. Sabe aquela sensação de tipo assim, cara, nada aqui é novo. Até quando eu tenho uma ideia de postagem, até quando eu tenho vontade de fazer algo, eu vejo que já tem gente fazendo, já tem muita gente fazendo, já tá saturado, sabe? As pessoas se comportam da mesma maneira, mesmo dentro de cada nicho, é da mesma forma. Tem o nicho da galera fitness, tem o nicho da galera que é influencer de viagem, tem a galera que posta o dia a dia, tem a galera que é mais tem um padrão de vida mais alto, que posta, sei lá, coisas de moda, posts bonitos, lugares legais. Eu não sei, gente. Eu não sei. É uma sensação muito estranha. De tipo assim, parece que a minha criatividade, ela tá meio sufocada, assim, porque eu fico, caraca, não tem nada mais. Enfim, é estranho perceber que parece que a gente já viu de tudo. Qualquer coisa a gente acha na internet. Qualquer lugar que a gente queira ir, qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente já sabe como é, já sabe o que fazer naquele lugar. E
Viagem até é uma coisa que me pegou muito, porque eu gosto e tenho muitos planos, assim, né, pra viagem, de conhecer lugares, né? Todo mundo acho que tem um ranking de lugares que quer conhecer, né? Quais são os principais. E aí eu tava pensando outro dia, eu falo, cara, como que eu faço pra não perder aquele brilho nos olhos de chegar num lugar? E eu sei que vai ser, né, super emocionante, né? Você tá em outro país, outro lugar. Mas como que eu faço pra não perder aquele brilho nos olhos de algo novo, de descobrir algo diferente, sabe? Parece que eu tô indo ali na esquina quando eu começo a planejar a viagem. Antigamente, quando não tinha internet, assim, né, com tanta facilidade, as pessoas tinham que ir em agências de viagens, as pessoas tinham que pesquisar em livro, comprar mapa. Eu tenho um livro até sobre guia de Nova York, que eu comprei quando eu era adolescente, porque eu era apaixonada por Nova York. Eu era um dos meus sonhos visitar Nova York. E eu comprei na época esse guia e era uma pataca de um livro desse tamanho, mas que tinha tudo escrito, os detalhes. Então, assim, a gente debruçava, né? O nosso tempo ali em ler, em pesquisar, em saber, em conhecer. Não tinha review de vídeo, não tinha nada disso. Claro que as pessoas compartilharem suas experiências ajudou muito. Ajudou você a evitar, por exemplo, experiências ruins daquele lugar. Mas como são muitas pessoas falando da mesma coisa, hoje em dia a gente tem acesso a dezenas de vídeos, parece que você já visitou aquele lugar, parece que você já sabe tudo sobre aquele lugar e parece que você já saturou daquele lugar. Olha que loucura. Como falei, né, sobre Nova York, eu sempre falei Nova York, Nova York. E algumas pessoas falam até pra mim assim, nossa, mas será que você vai gostar de Nova York? Você é tão, assim, uma vibe de natureza, de gostar de lugares inexplorados, assim, e é verdade. Mas de todas as cidades, das grandes cidades, Nova York sempre foi a que mais me chamou a atenção. Obviamente não é, assim, um lugar que é a minha cara, mas Nova York me desperta muita curiosidade. Acho que pela cultura misturada, pessoas diferentes, não sei. Enfim, eu acho um lugar que seria muito legal de visitar, de conhecer. Se eu fosse morar, não, né? Eu acho que eu ia esgotar rapidamente. Porque eu gosto muito de contato com a natureza. Mas vontade de conhecer um lugar assim, um lugar novo, Nova York. Enfim, sempre foi, desde a adolescência. E sempre vi muito vídeo, né? Do pessoal de lá, tá. Aí eu senti que nos últimos anos houve um declínio, sabe? De tanto ver coisas, tanto ver vídeo. O último vídeo que eu vi era uma youtuber falando, né? Ela, no caso, mora lá. E aí ela veio compartilhar, assim, experiências bem ruins sobre Nova York. E, gente, aquilo foi minando, assim, meu sonho. Foi me dando uma sensação, assim, de tipo, ai, quer saber? Não quero mais, não. Não quero Nova York, não quero mais. Acho que eu vou desistir, sabe? Vou tirar do meu ranking. E aí eu falei, caraca, o quão influenciado nós somos, né, por aquilo que nós vemos. E parece que cada vez mais a gente está suscetível a isso, a essa mudança de sentimentos repentinos, assim, de ideia por aquilo que a gente vê na internet. E no fundo, assim, eu acho que tem coisas legais, sim, em você conhecer. Em hoje em dia a gente tem acesso no Instagram, no YouTube. Mas eu acho que o legal antigamente, e eu sei que eu tô focando aqui no nicho viagem, mas acho que o legal antigamente era a pessoa ir ter a experiência dela, quebrar a cara muitas das vezes, passar perrengue e ela mesma construir a história dela e a experiência dela daquele local, sabe? E a gente tá meio que perdendo isso, pelo menos em mim. Eu falei assim, nossa, eu não quero perder isso. Eu não quero deixar essa vontade de conhecer um lugar
ir embora só por causa de um vídeo do YouTube ou da experiência de alguém. Então, assim, eu acho que isso tá acontecendo, sabe, nos últimos anos, assim, tá ficando estranho a nossa perspectiva das coisas. É igual aquele lance do... É igual não, mas me veio a cabeça agora. Aquele lance dos turistas estarem meio que saturando alguns pontos turísticos e aí os locais já não querem mais turista. Por quê? O Instagram trouxe uma visibilidade exacerbada para determinados lugares e aí as pessoas só querem ir para tirar foto, tirar selfie, para postar e fazem fila nos lugares, tumultuam, fica cheio, dependendo do local, né? Se for um local de natureza, acaba prejudicando todo aquele ecossistema local ali, né? Quanto mais gente, mais resíduos e enfim. E aí os locais então assim, tipo, a gente quer, vai embora, saiam daqui, vocês estão acabando com o lugar, sabe? E antes não era assim. A gente não tinha todo esse conhecimento, né? Essa facilidade de aglomerar as pessoas, né? Nos locais, porque agora, num clique, você compartilha com centenas de pessoas. Então, centenas de pessoas que nem sabiam da existência daquele lugar passam a saber. E aí, vai todo mundo querer tirar aquela foto instagramável. E às vezes perde até a experiência em si, tá? A gente perde a experiência do local e a experiência, assim, de viver aquele lugar com calma, porque a gente só quer tirar uma foto e ir embora. E isso é muito louco. Isso é muito louco, gente. Muito louco mesmo. E eu acho que a gente tem que dar um jeito, assim, de voltar a ser sensível para algumas coisas da vida que estão perdendo o sentido, sabe? Porque eu acho que... eu tenho 28 anos, mas a longo prazo eu acho que isso vai fazer mal pra minha mente, pro meu coração, para minhas emoções, para minhas experiências, sabe? Então, essa é a reflexão de hoje. Acabou que eu falei uma coisa só, né? De tantas outras que a gente tem perdido a sensibilidade. Falei aqui da campainha quando ela toca. Posso até gravar outro vídeo pra falar sobre as outras coisas. Ou então, se vocês quiserem... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Dá pra falar mais um pouco. Mas... não tem mais aquela vontade, né? Parece que ela tá se perdendo. Aquele anseio pelo novo, ele tá se tornando algo, tipo, só mais do mesmo. Eu falei daquele frio na barriga, né? De você esperar alguém te visitar, alguém te telefonar. Quando eu faço uma timeline, assim, da minha vida antes da internet, ou quando tinha pouquíssimo acesso a ela, eu lembro que minha mãe tinha telefone fixo em casa, então quando tocava o telefone era sempre uma sensação assim, tipo, quem será, né? Não, era diferente, era uma coisa boa. Quando eu penso nisso, era uma coisa legal, assim, não era uma coisa que causava nenhum tipo de ansiedade, tipo, não sei quem é. Hoje em dia causa. Mas antigamente era maneiro, tipo, tocou o telefone, todo mundo, gente, corre pra atender o telefone, não pode deixar cair a chamada, né? E a gente, né, atendia naquele alô de tipo, quem será no outro lado? E aí, às vezes era um familiar, às vezes era um amigo, às vezes era alguém que você não via há muito tempo. Então era uma coisa maneira, assim. E hoje não tem mais isso, perdemos isso. Esquece. Tinha também essa coisa, não só do telefone, né? Mas tocar a campainha. Quando alguém tocava a campainha, eu vejo que hoje em dia eu não faço questão nenhuma de atender. Por quê? Se eu tô esperando alguém, aí sim. Fora isso, eu não quero ser incomodada. Então, se tocou a campainha, ninguém me mandou mensagem pra avisar que vinha. Tô falando, as minhas pessoas próximas estão falando comigo pelo telefone, pelo WhatsApp. Então, quem será? Já é um incômodo, né?
A não ser que eu esteja esperando uma entrega de algum produto, quem será? Então, assim, já não dá vontade de atender. Mas antes, a gente ia correndo atender, era uma coisa boa. Tipo assim, alguém tocou a campainha, tem alguém querendo falar comigo, tem alguém querendo me ver, chegou alguém, quem será, sabe? Não era uma coisa que causava incômodo. E olha como que mudou. Olha como as coisas mudaram. Hoje em dia me causa incômodo. Agora você vê. Porque antes a gente não ficava assim, né? O tempo todo falando com as pessoas pelo WhatsApp, acompanhando. Então, quando alguém ia na sua casa, né? Tocava a sua campainha, era algo bom. Tipo, opa, alguém chegou. Alguém que eu não vejo há muito tempo. Quem será? Várias emoções que hoje já a gente não acessa mais. E eu, quando criança, pensava, né? Será que é meu primo? Será que são os meus primos? Será que é alguém me chamando pra brincar na rua? Aí quando eu olhava assim, eu falava, opa, tipo assim, algum colega meu falando, Júlia, vamos brincar. Ou algum primo meu que chegou, e eu falava, ai, que maneiro, sabe? Ai, gente, era uma sensação tão gostosa. E hoje em dia não tem mais. Ou então, pelo menos era uma coisa que acontecia muito assim no bairro onde eu morava. Não sei se era uma coisa local, mas eu acho que não. Acho que era da época mesmo. Tipo, de pessoas. Minha avó morava em casa, né? Então, a gente morava junto, era pessoas tocando a campainha pra pedir um copo d'água. Às vezes era pessoa aleatória, tipo assim, gente passando na rua, ou alguém que tava trabalhando ali, sei lá, capinando uma calçada, enfim, aleatoriedades. Aí a pessoa falava, ô moça, tem como a senhora me dar um copo d'água? Que loucura! Era muito, assim, inesperado. Tipo, hoje em dia eu não vejo mais. Nunca mais eu vi isso. Hoje em dia a gente tem até medo, né? Se alguém tocar a campanha pra pedir um copo d'água, você pensa, meu Deus, será que eu vou ser assaltado? Será que vão tentar me coagir ali na porta? Quando eu for entregar o copo d'água, a pessoa vai me render. Ou quem tá pedindo copo d'água já fica meio assim, será que esse copo d'água tá puro? Melhor nem pedir. Então mudou muito, assim, nosso comportamento. E acho que é isso, assim. A internet, foi como eu falei, né? No final, a internet, ela matou aos poucos o nosso anseio pelo novo, porque parece que a gente já viu de tudo. Eu tinha... A minha tia, ela morava no Canadá. Ela ainda mora no Canadá, mas ela já mora há muitos anos. Então, logo que ela foi, assim, nos primeiros anos que ela foi, era uma coisa do tipo assim, uau, Canadá. Quando ela vinha visitar, tipo, conta tudo. Quero saber os mínimos detalhes. Me fala, me conta. Então, tipo assim, ela ela fala 3 idiomas. Ela fala francês, inglês e português, né? Ela é brasileira. E aí, eu lembro que a gente ficava assim, ai, fala alguma coisa em francês. Fala alguma coisa em inglês. Porque era curioso, era, tipo, emocionante, era muito legal. Tem uma fita aqui em casa, que é o meu pai ainda, na época que tinha fita cassete. E ele filmou ela, tipo, logo que ela tinha voltado pro Brasil, assim, de férias, ela contando, assim, como é que era. E eu vejo meu pai narrando, assim, no vídeo. Tipo assim, com maior expectativa, sabe? E meu pai falava, assim, no vídeo, fulana que tá aqui, que veio diretamente do Canadá, e conta pra gente, sabe? Era uma coisa muito gostosa. Hoje em dia, quando ela vem aqui no Brasil, já se passaram muitos anos, mas quando ela vem, meio que não tem mais a mesma... A gente fala, e aí, como é que tá lá? Tá frio? Ah, que bom. Ah, legal. A gente já não pergunta mais as coisas. Por quê? Pra que eu preciso saber, ou fazer um interrogatório com ela e descobrir coisas, se eu já pesquiso muito mais coisas na internet sobre o Canadá e consigo saber, independente dela, né? Então, é só um exemplo, assim. Não é novo alguém morar no Canadá. Não é novo alguém falar 3 idiomas. Eu tenho acesso
a isso na internet. E a gente ficou meio insensível. Eu acho que eu fiquei insensível. Eu não sei se outras pessoas se identificam com isso, mas eu acho que aos poucos a gente vai perdendo essa sensibilidade. Falei do... Dei o exemplo que tá todo mundo fazendo a rota Ushuaia ao Alasca, porque se eu procurar assim no YouTube, Ushuaia ao Alasca, parece tipo assim, uns 10 influenciadores que estão fazendo essa rota, sabe? E antigamente era uma coisa que, tipo, você ouvia falar de alguém, assim, vez ou outra, e era sempre alguém muito distante de você. Nossa, um amigo meu já fez essa rota na época tal. E você falava, caraca, como que ele conseguiu? Era uma coisa muito assim, né? E totalmente diferente do que é agora. Às vezes eu paro e penso assim, tipo, ai, Ushuaia ou Alasca deve ser muito legal de fazer. Mas vamos ver que outra coisa que alguém não esteja fazendo, sabe? Eu tenho um pouco disso, assim, de vontade ultimamente de sair um pouco do óbvio, assim. Ah, vamos viajar. Será que tem como a gente viajar para um lugar bem exótico, um lugar diferentão, um lugar que eu já não tenha visto centenas de vezes na internet? Eu tô um pouco assim. Será que dá pra explorar coisas novas, ângulos novos desse mesmo local? Tá ficando difícil. Tá cada vez mais escasso isso, assim. E eu acho que a gente precisa dar um jeito de voltar a ser sensível a essas coisas. Não sei como, mas algo precisa ser feito para que daqui a 20 anos a gente já esteja totalmente insensível ao mundo, que é algo tão maravilhoso e precioso. Enfim, é isso. Fica aí essa reflexão de hoje. Não sei se fez sentido pra você, mas se fez, por favor, deixa aqui nos comentários, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, isso me ajuda muito. Compartilha com alguém para que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Um beijo, gente, até a próxima!